Muito bem, é com satisfação enorme que hoje é, fala aqui um grande parceiro que eu tenho na UESB, o professor Claudionor Alves da Silva. O professor Claudionor é, é um, um, um professor cuja formação, ele atua no curso de pedagogia aqui da universidade, é, é um estudioso de alfabetização, mas tem uma formação importante em letras, né? Se não me engano, a graduação do professor foi em letras, Sim. depois fez a especialização também com um pezinho em letras, né? O doutorado fez na Argentina, se não me engano, né? Também com interesse sempre na formação de professores e os programas de formação de professores tem o professor Claudio Honor sempre uma referência, né? O professor Claudio Honor foi coordenador do Parfor aqui na universidade, o Programa Nacional de Formação de Professores. Outro programa que o professor Claudio Honor trabalhou foi no PNAEC, né, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, aqui no sudoeste da Bahia. Então, não é com qualquer pessoa hoje a nossa fala. É com o professor Claudio Honor, cujo tópico alfabetização está aí na vida profissional dele há muitos anos. Antes de mim, ainda, certamente. Então, professor Claudio Honor, fique à vontade para falar sobre o texto como o ponto de partida das coisas, né? O ponto de partida de apresentação do sistema de escrita. Ok? Fique à vontade, professor Claudio Honor. Então, obrigado, Ronei, né? Bom dia a todas as pessoas que acompanham aí o círculo de palestras direcionadas às práticas de alfabetização. Ronei, você me deixou assim tímido, né? Com tantos elogios, eu já fiquei surpreso com a entrada da professora Vera. E aí eu estou aqui, professora Vera, assim todo, mas eu vou tentar, com as forças do universo, dar conta do meu recado, mas eu estou, assim, bastante surpreso e tímido, né? Falar, sabendo que uma pessoa como a professora Vera vai estar ouvindo, mas, por outro lado, depois é bom que pode... É uma autoridade que pode me direcionar às críticas, estarei aberto para isso. Assim também como o professor Ronei, que eu considero um grande professor, né? Eu tenho, assim, me espelho muito, professor, em seu trabalho, né? Porque eu acompanho, ainda que eu não tão próximo, né? Mas eu acompanho, tenho acompanhado o seu trabalho, leio seus textos, né? Então, para a gente poder estar aqui e até divulgar entre os meus alunos, né? Então, Mas, professor, veja bem, olha só, nós temos feito uma parceria importante nos últimos anos, né? isso Desde sim, 2015, com as jornadas aqui internas, né? sim. A jornada internacional, quando ocorreu aqui na universidade, foi com a sua colaboração na coordenação geral, né? A, a, como é que é o evento aquele? O Senal, quando Senal. organizamos aqui, poxa vida, que parceria importante a gente fez aqui, né? Professor? Temos. Mas eu digo distante porque nesse trabalho que você tem desenvolvido aí, do monitoramento, né, dos alunos, era para eu estar mais próximo, né? Mas como eu também estou com outro grupo de trabalho, aí o tempo acaba sendo difícil, né? Você sabe que também que eu estive há 4 ou 5 anos na coordenação do colegiado, aí toma muito tempo da gente. Toma E tempo. agora eu saí da coordenação de um colegiado, você entrou em outro, eu não sei como você tem dado conta também de coordenação de colegiado e com esse projeto de pesquisa, com tanta coisa que você vem fazendo, né? Então, mas como a professora Vera falou, a gente está nesse trabalho solitário, mas com a esperança de que tenhamos bons frutos no futuro, né? Próximo. Então, o tema que nos convoca nesse círculo de palestra é que é o trabalho com o texto no ensino da leitura e da escrita ou no processo de alfabetização,
ele está num contexto de um debate de aproximadamente 40 anos, né? Mas aí vem a contradição. No contexto da sala de aula, predominam as práticas mecânicas de leitura e de escrita, de fragmentos de textos ou até mesmo de pseudotextos. E para dar início à nossa discussão, eu gostaria de ler um trecho aqui de um texto de Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu vou tentar, era para eu poder passar para a Ronei para. Pode passar. E se quiser também compartilhar. Compartilhar, Ronei. Deixa eu ver aqui, que é aquele dia que está. No ladinho do microfone tem a tela. Só está aguardando para vir para aparecer assim, o partilhar, que não está selecionado ainda o partilhar. Aquele dia eu tentei. Acho que seria bom eu mandar rapidinho para você, Pode né? ser, pode ser. Acho que era para ter feito isso antes, mas vamos lá. Pode ser agora, vamos tranquilo. Um minutinho aí, gente. Porque acho que seria até melhor para eu poder não ficar tenso lá. Sim, e cá, olhando. Tá bom. Parece. Está aí no seu WhatsApp, Rony, se você já tiver aberto. Então, gente, tem aqui, né? Eu vou ler o trecho de Bartolomeu Campos de Queiroz, diz o seguinte: para bem criar passarinho, é proveitoso ignorar as grades, as prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço pequeno para a ligeireza das asas. Eu só esse trechinho, o poema dele é bem maior, mas só para no pontapé inicial aqui da nossa fala sobre a alfabetização. Então, articulando essas ideias de Bartolomeu Campos de Queiroz com o processo de alfabetização, eu penso que devemos ensinar as nossas crianças a serem livres, deixar que as nossas crianças leiam e produzam textos espontâneos fora dos currículos fechados, fora dos planos rígidos. Então, é preciso contribuir com o alçar voos de nossas crianças. Então, a gente, quando ele diz é proveitoso ignorar as grades, as prisões, as teias, ainda hoje, os nossos alunos eles estão numa condição de presos, vivem numa prisão na sala de aula. Cada um preso no seu canto, atrás de uma carteira, e tendo ainda que ouvir o professor ou a professora impondo os conhecimentos ou impondo conhecimentos curriculares previamente definidos. Então, a gente precisa mudar, que acho que as nossas crianças hoje, elas vivem num mundo diferente. Eu até estava ouvindo um dia um palestrante, e isso me deixou pensativo, quando ele diz que a escola está no século XIX, os professores estão no século XX e as crianças estão no século XXI. Então, nós, professores, precisamos andar muito para acompanhar as nossas crianças. E a escola precisa avançar muito mais.
E, diante dessas contradições, desses contextos diferentes em que se encontra a escola, os professores e os alunos, nós nos deparamos na universidade com alguns problemas comuns. Antes eu vou parar para perguntar a Ronei se ele conseguiu, que eu acabei não... Sim, professor. Né? Então, Tá, eu posso passando, só você me diz. sim, você pode passar. Né? Eu estou no slide aí, acho que é o terceiro time, problemas comuns. Né? E aí eu nem estou querendo falar desses problemas das nossas crianças, das dificuldades de leitura e escrita de nossas crianças. Eu aqui já quis apresentar um salto, porque para poder dizer que nós temos problemas comuns na universidade, né, com os nossos alunos. Nós ainda temos alunos que não compreendem o que leem, não sabem escrever, têm dificuldades com a oralidade. E as causas, aí eu estou assim, supondo, pelas leituras, pelos estudos que eu tenho desenvolvido em alfabetização e na educação básica como um todo, eu estou supondo que sejam deficiências do ensino na educação básica. Então, as dificuldades que nós estamos enfrentando para alfabetizar as crianças brasileiras, né, e muitas delas não se alfabetizam, né? Os dados oficiais mostram que muitas crianças terminam o 5º ano sem aprender a ler e escrever, e aí muitas acabam abandonando, né? Elas deixam a escola. Então, esse é uma questão diagnóstica que a gente vê, isso está reproduzido em reportagens e nos dados dos próprios órgãos governamentais, né? E aí, Rony, você pode passar. Quando a gente vai aproveitar para poder conceituar o que nós estamos chamando de leitura, né? Que é ler, é construir sentido mediante a interação entre leitor e texto, né? E aí precisamos fazer uso ou considerar os conhecimentos prévios, os propósitos leitores, as estratégias de leitura, né? Porque ao ler um texto, quando o aluno, quando o sujeito, quando o leitor, ele associa os conhecimentos prévios ao conhecimento novo, ele vai construindo suas leituras. E também, para ler um texto, é importante que se tenha propósitos. Isso serve para os professores quando selecionam, quando escolhem os textos para trabalhar com seus alunos. Com qual propósito ou com quais propósitos aquele texto vai ser lido? Né? Então, nós precisamos entender que o texto é muito mais do que aquela leitura para preencher tempo e para responder simplesmente a uma ficha de leitura. E aí precisamos considerar também a predição, a inferência, a verificação e correção. Então, há uma infinidade de trabalhos que podemos e devemos desenvolver com o texto. Eu estou colocando isso porque, diante das observações que eu tenho presenciado ainda em sala de aula, sobretudo dos anos iniciais, os professores têm lido o texto para os alunos e, na sequência, faz uma série de questões, né, de perguntas em nome da interpretação, e muitas vezes o professor acaba ele colocando as respostas na lousa para o aluno copiar no caderno. E aí eu fico querendo compreender qual o propósito, qual o objetivo de um trabalho dessa natureza com os alunos em sala de aula, né? Mas nós vamos questionando, vamos tentando aí encontrar respostas e presenciar ou descobrir possibilidades, né? Que o nosso propósito aqui é de pensar em possibilidades de trabalho com o texto em sala de aula.
conforme ao que eu tenho ouvido de professores dos anos iniciais, quando falo para eles da importância do trabalho com o texto, eles me dirigem perguntas mais ou menos assim: como trabalhar o texto com os alunos que ainda não sabem ler? É possível ensinar a ler e a escrever iniciando com o texto? Quais tipos de textos trabalhar na fase inicial de ensino da escrita? O texto deve ser trabalhado só nas turmas que já sabem ler? Então, é preciso ensinar a ler antes de trabalhar com o texto no processo de alfabetização? Então, vejam bem, os professores continuam fazendo essas perguntas, que para nós, talvez nós na academia, Ronei e professora Vera, a gente pensa que essas questões já teriam há anos superado, né? Mas elas continuam presentes entre os professores, sobretudo dos professores alfabetizadores. Aí você pode ir passando, Ronei, por favor. Então, eu gostaria só de lembrar que nos parâmetros curriculares nacionais já teria instituído o texto como unidade de ensino da língua, né? E aí tem essa passagem lá dos parâmetros que diz que se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, não é possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, nem a frase que, descontextualizadas, pouco tem a ver com a competência discursiva, que é a questão central. Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, mas isso não significa que não se enfoquem palavras ou frases nas situações didáticas específicas que o exijam. E isso aí foi também referendado pela BNCC. Tem uma parte lá na BNCC onde fala, né, do trabalho com o texto, que deve também trabalhar com o texto. E aí, pensando nos professores que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo agora e os que vão nos ouvir depois, eu trago aqui algumas possibilidades, né, que de repente pode ser que seja difícil para alguns professores em determinados contextos, mas para outros não. E aí a gente precisa estar propondo, desenvolvendo, que são atividades, não são novas, isso aqui são atividades de linguagem que há muito tempo vêm sendo orientadas no trabalho desde a pré-escola. Mas eu estou insistindo em trazer essas mesmas atividades que são sugeridas, que vêm sendo sugeridas há muito tempo, porque nas investigações que eu tenho feito, não presencio isso ainda, embora seja uma discussão no nosso meio, como eu disse inicialmente, ter aproximadamente 40 anos. Então, aí, folhear um livro. Então, é importante que as crianças tenham contato com livros e com material diversificado de leitura, né? Então, possibilitar que os alunos conheçam os mais diversos tipos de textos que circulam socialmente. Então, podemos encontrar contextos em que esse material é raro, mas o professor pode levar para a sala revistas usadas, buscar revistas, livros de historinha, o que mais? Rótulos dos gêneros alimentícios aí que os alunos consomem em casa, o professor pode pedir. Então, pode estar trabalhando com esses diversos materiais em sala de aula. Então, o aluno folhear um livro é muito importante, aí ele tem que deixar qual é a leitura que ele faz daquilo. Ele não sabe ler ainda, mas é importante
ele ter esse contato. E aí cabe a intervenção do professor de estar discutindo, de estar assinalando, de estar mostrando para a criança vai descobrindo, observando as letras, né, quando não sabe ler ainda. Então, é importante que se tenha. E eu gostaria de lembrar também que quando nós falamos dessas dificuldades, mas o MEC, ao longo dos últimos anos, tem encaminhado para as escolas essa biblioteca, a biblioteca na escola. Então, muitos livros têm chegado às escolas. Agora, claro que eu vou assim denunciar também que algumas escolas acabam não disponibilizando esses materiais. Eu conversei certa vez com uma diretora, e ela, mas a gente não pode dar porque as crianças não têm cuidado e rasgam os livros. Então, os livros ficam de enfeite em uma determinada sala, né, que eles chamam de biblioteca, mas a biblioteca não é usada. E aí tem também o cantinho, tem os livros que o MEC disponibiliza que ficam expostos no canto da sala de aula, que eles chamam de o cantinho da leitura. Então, essas práticas precisam estar presentes no cotidiano das salas de aula dos anos iniciais, principalmente. E aí o professor pode e deve ler e contar histórias todos os dias. Então, todo dia tem de ter uma leitura, aquela leitura de leite, não precisa ser uma leitura que vai ser cobrada, identificação de letras, de sons, de palavras, tais. Então, o professor tem de trabalhar com essas leituras, né? Também tem a leitura, aquela leitura prazerosa, escolher um bom texto, aí tem de ver qual é o texto que agrada às crianças. O professor tem de saber que tipo de texto agrada, que tipo de história contar para cada grupo de aluno. Então, é importante que se tenha essa leitura todos os dias. Então, aí eu só queria lembrar que de 15 turmas que eu acompanhei em um determinado período, aqui em Vitória da Conquista, apenas uma professora fazia leituras todos os dias para seus alunos. Então, é importante que essas práticas estejam mais presentes nas salas de aula. Aí nós reclamamos lá mais adiante, o professor de quinto ao nono ano, de sexto ao nono ano, reclamam que os alunos não leem, não gostam de ler. Mas não teve essa prática, não teve esse incentivo. E nós precisamos, sabemos que o incentivo à leitura não é só responsabilidade da escola, mas precisamos entender também que vivemos em um país em que a grande maioria das crianças são de famílias pouco letradas ou de famílias analfabetas. Eu não gosto muito de usar esses termos, mas de analfabetas ou semi-analfabetas, mas para melhor compreender, acho que não está para fugir desses termos. Então, acaba sendo, sim, responsabilidade da escola, nesses contextos, de incentivar a leitura, não só incentivar, mas ensinar a ler e escrever. E aí a questão, outra atividade, de dar nome às coisas, né? Desde a pré-escola, que pode estar fazendo isso, né? Para que as crianças tenham experiências com as palavras escritas, e isso moldam sua atitude até a leitura e a escrita. Aí você pode passar, Rony. Então, lembrando que nessas estratégias de leitura, ao selecionar um texto, o professor precisa entender ou deve considerar as estratégias de leitura, o que trabalhar antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. Né? O aquecimento, né, que a gente chama de ideias, a tempestade de ideias antes, ou procurar saber o que o aluno já sabe daquele texto, sem falar qual é o texto, sem ler o texto. Aí o professor já elabora algumas questões. Durante a leitura, o professor pode ir também fazendo intervenções, parando, questionando, para ver se os alunos eles
fazem alguma inferência daquilo que eles acham que vem logo na sequência, né? E o após a leitura também fazer todo esse estudo do texto, né? E no final aí vem as atividades para trabalhar o sistema de escrita alfabética. Aí você pode passar, né? Aqui eu coloquei um texto só para exemplificar, né? Assim, é claro que não vai dar, não temos tempo aqui para mostrar todas as atividades que poderíamos estar desenvolvendo com um texto desse. Né? Mas só para sugerir ao professor, aí esse texto, O Sapo Caçador. Então, o professor tem de ler, vamos imaginar que seja uma turma de 5 ou 6 anos, de alunos que ainda não leem. Aí o professor lê, relê, trabalha, que as crianças acabam até memorizando um texto dessa natureza. E aí o professor pensar no antes, o durante e o depois. E aqui, supomos que com um texto desse, aí você passa, Rony, por favor, supomos que diante de um texto desse, do que o professor vai fazer, os alunos vão ouvir a leitura do texto novamente, com atenção para compreendê-lo, reproduzir oralmente o que compreendeu, né? Propor que os alunos façam isso, representar o que compreendeu através do desenho ou da escrita, né? Daquela escrita como eles sabem fazer, né? Tentar ler, identificar palavras, escrever aquelas que desejar ou aquelas que o professor destacar para o trabalho final. Então, o trabalho de um texto dessa natureza, com a repetição da leitura, é provável que alguns alunos memorizem e ou identifiquem palavras tipo as palavras básicas aí do texto, sapo, grilo, caça, formiga, etc. Aí você pode passar, Ronei, porque só para um exemplo breve, é que eu estou preocupado assim, com o tempo, aí eu estou falando rápido, gente, mas digamos que os alunos identifiquem a palavra sapo. Aí o professor vai destacar essa palavra. Aí já são atividades aqui que nós vamos trabalhar com o sistema de escrita. Aqui eu busquei lá nas leituras de Arthur Gomes de Moraes, a gente pode... Aí eu pensei essas questões aqui, né, para poder, depois do texto, você trabalhar aí com o sistema de escrita. Aí separar a palavra sapo em sílabas, separar em letras, trabalhar com o som inicial, aí você pode trabalhar com o som inicial, a sílaba final, formar palavras, formar novas palavras com as sílabas SA, ou então SA, ou a sílaba PO, e aí formar novas palavras que podem estar no texto ou não. Dentro do mesmo texto, você vai retirando sílabas de uma palavra e de outra palavra e formando novas palavras. E aí tentar substituir a letra P e depois a sílaba PO, né, por outras letras ou por outras sílabas para formar novas palavras. Então, com as letras da palavra sapo, é possível formar novas palavras, né? E aí, uma sugestão para atividades dessa natureza é que o professor leve sílabas ou letras móveis, né, para a sala de aula, e os alunos vão construindo essas novas palavras por meio dessas sílabas, né, identificadas nas palavras contidas aí no texto. Claro, gente, que aí é só uma sugestão, tem várias outras possibilidades, o professor é criativo, pode estar pensando, imaginando e elaborar inúmeras outras atividades, né? Aí você pode passar, Rony, por favor. Então, outras atividades que podem despertar o interesse dos alunos. Ler mais uma vez o texto, né, juntamente com os alunos. Então, pode ser que alguns já tenham memorizado, não importa. Então, ele memoriza, mas não é que ele decorou, não. Essa memorização aí é uma memorização significativa, porque a partir dessa memorização o professor pode explorar as palavras, frases, e eles vão acabar identificando isso. Aí, identificar as palavras que rimam, né, para desenvolver um trabalho de consciência fonológica com os alunos,
não em momentos estanques, né? Assim, momentos de vez em quando, ou fez nessa semana e aí não precisa fazer mais. São atividades que, nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, são atividades permanentes em sala de aula, até que as crianças construam a base alfabética da língua, né? Identificar as palavras que rimam, contar as sílabas das palavras que rimam, substituir as letras iniciais das palavras que rimam, substituir as palavras ou rimas por outras, e lembrar sempre de fazer o estudo do vocabulário. Aí, quando a gente estava aqui nos bastidores, a professora Vera falou de livros de antes, eu me lembrei que, ultimamente, eu olhei assim, uns 2 livros didáticos e não trazem, pelo menos esses 2 livros, o estudo do vocabulário. E aí eu me lembrei, quando a professora Vera estava falando, me lembrei, inclusive, da autora, né, dos livros de língua portuguesa do terceiro, da terceira à quinta, a terceira e quarta série que eu estudei, né, na escola pública, e tinha estudo do vocabulário, né, que às vezes alguns colocavam como glossário, mas sempre tinha. E ultimamente a gente não tem visto isso, pelo menos nos 2 livros que eu estava analisando, eu não vi estudo do vocabulário, não vi trabalho com a oralidade, e antes tinha, né, numa época em que, quando eu estudei, não se falava, professor não tinha não tinha disponibilidade desses conhecimentos teóricos que nós temos hoje, mas os livros, me parece que alguns livros de antes eram mais avançados do que alguns materiais que a gente tem observado, tem acompanhado, que são utilizados nas escolas hoje, né? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu vejo que alguns livros não trabalham muitas das questões que, inclusive, estão lá, tanto nos parâmetros quanto na BNCC, né? Aí você pode passar, Rony. Tem também assim, uma outra sugestão que eu trouxe, sugestão só o texto, né? Não vai dar para a gente poder mostrar aqui como trabalhar, mas fica aí a casa e seu dono para poder mostrar sempre que esses trabalhos, os textos que trazem aí rimas, né? Porque trabalham a consciência fonológica, que esse material deve estar sempre constante aí nas práticas das professoras, né? Seja esse texto A Casa e o Seu Dono, inúmeras outras parlendas que a gente pode ter aí. Aí eu coloco mais adiante, no próximo, Rony, que são outras opções de textos para responder aí aos professores quando eles perguntam lá que textos trabalhar com crianças que ainda não sabem ler. E aí nós temos os poemas para recitar, temos músicas, temos trava-línguas, adivinhas, parlendas, histórias, ditados populares. Então, há uma infinidade de textos. Por mais que, digamos que os alunos não tenham acesso no seu dia a dia, no seu contexto, no seu cotidiano desses textos, então, para mim, é muito claro de que é um dever da escola proporcionar esses textos às crianças, né? Sobretudo aí nas escolas públicas, nas escolas públicas, onde estão concentradas aí o maior número de crianças que não têm acesso, dadas as suas questões econômicas e sociais, né? Então, Rony, você pode... Então, no caso, há diversos textos, né, que podem ser utilizados no processo de alfabetização. Aí, lembrando, a minha sugestão, gente, é que sejam textos curtos para leituras, textos ilustrados, textos do cotidiano e também os textos artístico-literários, como lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canções, poemas, cordéis, quadrinhos, etc., né? Então, acho que por que trabalhar, iniciar com textos curtos? Para ir agradando os alunos aos poucos, os textos muito longos para a leitura, às vezes cansam, os alunos acabam se dispersando. Então, a meu ver, começar por textos curtos
são mais... Os textos curtos são mais proveitosos, né? E aí eu me lembro dos meus alunos aqui, alunos já no 7º semestre do curso de pedagogia, já concluindo o curso. Aí, quando eu peço para ler um capítulo de tal livro, professor, escolhe um capítulo, escolhe um texto com menos páginas, esse texto tem muitas páginas, então, 20 páginas para o aluno hoje, terminando o curso, ele reclamando que é um texto muito longo. Né? Que eu falo, mas o ideal é ler o livro todo, não um capítulo. Né? Mas são discussões outras. Só para lembrar que aí na minha visão, na minha suposição, que essas questões, essas reclamações dos nossos alunos na universidade vêm desde da educação básica, essa falta de apreço pela leitura, né? A falta do incentivo, o desejo de ler, o prazer. Né? Então, são questões, são desafios que nós ainda precisamos, todos juntos, né? Ainda enfrentar e superar. Né? Então, atentar, que sugiro aí aos professores, que atentem para que os textos estejam no nível adequado para os alunos. Né? Isso é importante também. O professor não trabalhar com texto que não esteja adequado, ou que seja desinteressante. Porque muitas vezes os textos, nas minhas conversas com professores, os textos selecionados pelos professores porque são agradáveis aos professores que os selecionam. Eu falo, mas o professor, o texto tem que ser agradável para os alunos, né, primeiramente. Mas vamos lá. Pode passar aí, Rony. Então, a partir desses textos, o que fazer? Né, aí, permitir a todas as crianças a livre experimentação das marcas escritas num ambiente rico em escrita diversificada. Ou seja, aí, escutar as leituras em voz alta pelo professor. Aí eu estou assim, gente, repetindo para poder chegar para os momentos finais da nossa fala. Então, ver professor escrever e tentar escrever também. Aí a questão da imitação, né, que os alunos aprendem também por imitação. O professor pode fazer uma leitura de uma historinha para os alunos. Isso pode acontecer, inclusive, na pré-escola. Ele lê um texto para os alunos, discute, comenta, debate sobre aquela leitura. Depois, o professor, ali naquilo que eles costumam chamar da rodinha, vamos dizer que sejam crianças de 4 anos de idade, aí o professor pede às crianças para poder reproduzir oralmente a história ou construir outra, que aí eles vão, cada criança vai falando, e o professor, diante das crianças, vai escrevendo o que os alunos dizem. Então, seria uma história coletiva, ou reproduzida ou reescrita pelas crianças. Então, que aí nesse exercício que nós costumamos chamar de o professor na condição de escriba, né? Que o professor vai escrevendo aquilo que os alunos vão ditando. Isso porque os alunos ainda não escrevem. Né? E quando os alunos, em um determinado momento, o professor pode, vamos dizer, numa turma de 2º ano ou 1º ano, o professor pode desenvolver uma atividade dessa e depois pedir para que os alunos escrevam. Aí eles vão fazer os rabiscos do jeito deles. Né? Então, aí é brincar com a linguagem, né? Descobrir semelhanças e diferenças sonoras. Então, quando o professor parar, pensar, para poder planejar suas aulas, e pensando diante de um texto, ele tem assim infinidade de atividades que podem ser trabalhadas. Aí você pode passar, Rony, por favor. E aí a gente vê que a alfabetização, a gente pensar aqui na importância da alfabetização, né? E da leitura. E quando eu falo alfabetização, gente, eu coloco assim, eu estendo para todos os 5 anos do ensino fundamental, da primeira etapa do ensino fundamental. Então, que é uma aprendizagem indispensável da vida contemporânea, né? É um desafio central
de aprendizagem da educação básica, é uma conquista de aprendizagem, um recurso social e escolar. Repare que nós, hoje, os dados vêm apresentando para nós que muitos alunos terminam o ensino fundamental sem competências ou habilidades para produzir um texto com autonomia. Então, nós temos muitos alunos aí, eu estou falando da realidade que eu conheço, nós temos alunos terminando o ensino fundamental sem produzir um parágrafo, texto que eu falo, um parágrafo curto, né? Então, com muitas dificuldades, né? E também na leitura, dificuldades na leitura e na escrita, né? Vamos lá, e tem também mais uma sugestão de texto aí mais adiante, no próximo, Rony, que é Rima Maluca, né? Que a gente pode passar, porque não vai dar para a gente estar mostrando, né? E aí, quando chamando a atenção aí para os professores, né? Por que ler para as crianças e ler todos os dias? Aí, para estabelecer relações lógicas entre as partes do texto, aprender assuntos, temas tratados, interpretar frases e expressões, estabelecer relações de intertextualidade, né? Trabalhar com vários textos que tratam do mesmo assunto, né? Trabalhar essa questão da intertextualidade, é muito interessante isso, né? Que aí o aluno vai observar as características, diferentes características de textos que tratam do mesmo assunto, e aí relacionar textos verbais e não verbais, né? Tudo isso com o objetivo de construir o sentido, de interpretar, de compreender, né? Fazer essa extrapolação com relação aos textos. Aí você pode passar, por favor, Rony. Então, aí, ler textos não verbais com compreensão, ler em voz alta, né? Que sai tudo nós já falamos, mas é para poder fixar e concluir aí nossa fala. Localizar informações explícitas em diferentes gêneros e temáticas, lidos com autonomia, realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, estabelecer relações lógicas entre partes do texto de diferentes gêneros temáticos, também lidos com autonomia. Então, o trabalho com o texto, gente, não precisa ser só aquele texto para poder responder uma ficha de questão, né? Você pode trabalhar o texto, trabalhar só na oralidade. Aliás, nos anos iniciais, quando as crianças ainda não escrevem convencionalmente, então deve explorar bastante a oralidade por meio dos textos trabalhados. E aí você pode passar, e temos assim as estratégias, que é explorar os conhecimentos prévios dos estudantes, retomando lá a nossa fala inicial, fazer antecipações da leitura através da exploração das ilustrações, do texto lido e do suporte textual, e possibilitar que os alunos compreendam o sentido geral do texto. Eu estou fazendo essa fala, pensando lá no início na fala de Bartolomeu Campos de Queiroz, que essa empolgação com a qual eu falo isso é para a gente poder tentar tirar o aluno de dentro da sala de aula, daquele mundo fechado, para que ele explore o mundo exterior, o mundo fora dos muros da escola. E nós temos a condição de contribuir para que esse nosso aluno avance, para que o nosso aluno alce voos. E aí, aproveitando as palavras de Brandão, ela diz que é tarefa do professor propor a leitura de textos interessantes que tenham significado para seu grupo de alunos, assim como proporcionar um bom trabalho de exploração e compreensão desses textos. Então, o professor não pode fugir disso. O professor tem de planejar, tem de se organizar, tem de desejar o melhor para as crianças e tem de se preocupar com a aprendizagem da escrita de seus alunos. E aí aproveitar o momento da leitura para resgatar os conhecimentos prévios, propor atividades diversificadas, estimular situações de leitura, incentivar a leitura de livros,
e de fichas técnicas, uma vez que não são fundamentais para a busca e apreensão de informações. Aí, Ronei, você pode até passar e dar um salto aí, e para ir para esse slide onde está assim, portanto, cabe à escola, né? Sistematizar os conhecimentos relativos à produção e à compreensão de textos orais e escritos, favorecendo o contato dos alunos com textos diversos para que, desta forma, possam não só adquirir a tecnologia da escrita alfabética, mas também fazerem uso efetivo e competente da escrita em situações reais de leitura e produção de textos. Aqui foi para não deixar a Magda Soares de fora, né, gente? Essa fala aqui, que é assim, quase que está na íntegra de Magda Soares, embora eu não tenha colocado o nome dela aqui no final. E aí lembrar que aprender a ler e a escrever é se apropriar, construir e reconstruir o sistema convencional de escrita de uma língua. Aqui também para poder lembrar de Emília Ferreiro, né? E para concluir, Ronei, você me desculpe, eu acho que eu extrapolei o tempo, mas você não me interrompeu e eu segui, né? Então, aí para poder concluir essa frase de Enfio, né? Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. De Enfio. Eu acho que com essas palavras, não sei se é um pedido de desculpas, mas fica aí o desejo, um bom trabalho a todos os professores que vão acompanhar, que vão aproveitar e que façam um bom trabalho a partir dessas leituras, dessa exposição que eu fiz. Eu fiz com a intenção de que ela renda inúmeros e bons frutos. Meu muito obrigado.